Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Desde 2011, o Dalai Lama é apenas o líder espiritual dos tibetanos, tendo se retirado da política há 4 anos. Assim, terminam voluntariamente 500 anos de tradição do Dalai Lama. Quando houve na história da humanidade uma renúncia voluntária de tal poder? Em 30 encontros, nunca o ouvi reclamar, apesar de as condições na sua pátria serem muitas vezes difíceis e desesperantes. Pelo contrário, frequentemente o via alegre e a rir alto e a bom som. Apesar de todo o sofrimento e injustiça, ele permanece alegre e otimista. Os políticos e jornalistas chineses chamam-lhe mentiroso e queixam-se dos defensores do Dalai Lama. Quando uma vez lhe perguntei por que é que ele nunca se exaltava em situações tão difíceis, ele respondeu: "Por que deveria exaltar-me? Depois teria de me voltar a acalmar. E isso seria muito cansativo." Uma colega de rádio suíça contou-me que tinha feito uma entrevista ao Dalai Lama na Índia. Na sua casa em Zurique, ela permitiu que os seus colegas ouvissem a entrevista. "Isso não se pode emitir", foi a resposta. "Ele está sempre a rir." Então, ela telefonou para a Índia e pediu aos colaboradores do Dalai Lama para repetir a entrevista quando ele voltasse à Europa. A entrevista teria de ser gravada novamente, mas desta vez sem risos. "Não há problema", foi a resposta. "Ele tem de apanhar um voo de ligação no aeroporto de Frankfurt daqui a 3 semanas. Poderá gravar lá novamente a entrevista." Assim, a colega foi até Frankfurt e lhe pediu: "Por favor, Sua Santidade, sem rir." Sua Santidade não riu uma única vez durante a entrevista, mas depois que a jornalista desligou o gravador, ele riu sem parar durante 10 minutos. "Peço desculpa", disse ele à jornalista, "preciso recuperar o atraso, simplesmente não posso viver sem rir." "Por que tem de rir e sobre o quê?" E ele respondeu: "Eu penso sempre no que os seres humanos fazemos na Terra e com frequência isso me faz rir." 6 princípios são fundamentais para ele. O primeiro e mais importante é a não violência. Sob a sua liderança, tornou-se um símbolo da luta pela liberdade do Tibete. Ocasionalmente também cita o amor de Jesus pelos seus inimigos no Sermão da Montanha. O segundo, e de igual importância para ele, é a tolerância. "Não há paz mundial sem paz religiosa", diz ele, assim como Hans Kung com a sua ética global. O terceiro princípio, aceitar qualquer religião com a sua individualidade. Quarto, quando lhe perguntei no meu último programa de televisão: "O que é a religião hoje?", o Papa do Oriente respondeu: "Religioso é quem contribui para manter a integridade da criação." Ele aponta para a questão cada vez mais urgente da água ao longo dos Himalaias. Trata-se da sobrevivência de 2.000 milhões de pessoas. Como seu quinto princípio tem problemas ocasionais, diz ele com uma risada atrevida: "Deve aprender a ter mais paciência, mas tem oportunidade de pôr paciência em prática ao lidar com políticos chineses." E volta a rir. Ele faz piadas mesmo com o seu sexto princípio, morte e renascimento. Ele imagina o que vem depois da morte. Se for para o inferno,
Vou pedir férias, pois quero saber como vão as coisas aqui na Terra. O Dalai Lama acredita, como nenhum outro político do nosso tempo, de uma forma quase ingênua como uma criança, em milagres políticos. Ele diz: um dia vamos poder cooperar com a China. Quando olhamos para ele, incrédulos, ele menciona o milagre da amizade franco-alemã ou a reconciliação polaco-alemã. Como se pode ver, há outra forma de fazer as coisas, diz ele. A sua grande esperança são duas populações na China, a juventude e os agora 400 milhões de crentes na China que hoje professam o budismo e também o praticam. No comunismo da China há um enorme vazio espiritual. O que são 65 anos de comunismo contra 1.300 anos de budismo tibetano? Pergunta o monge de Lhasa. No teto do mundo tem lugar uma luta espiritual quase inimaginável para nós entre o povo mais religioso do mundo e a ideologia mais materialista atualmente no nosso planeta. O desfecho desta luta será decisivo para o futuro do mundo. Muitos podem pensar: é o Davi contra o Golias. Certamente, diz o tibetano, o desfecho é conhecido. No entanto, para o Dalai Lama, a não-violência não significa aguentar em silêncio. Ele defende, como sempre, a clareza da mente. Assim, ele acusa os ocupantes chineses de genocídio cultural e de uma barbárie cultural sem paralelo no teto do mundo. O holocausto que se abateu sobre o Tibete desmascara a China comunista como um carrasco cruel e desumano, mais brutal e desumano do que qualquer outro regime comunista do mundo. Dentro das antigas fronteiras do Tibete vivem cerca de 6 milhões de tibetanos. No entanto, Pequim tem planos para instalar lá até 20 milhões de chineses. Uma e outra vez, o Dalai Lama pergunta-se quão desesperado deve realmente estar o seu povo quando nos últimos 4 anos 135 tibetanos se auto-imolaram em protesto contra a política de ocupação da China. Frente à pergunta sobre como está em tão boa forma aos 80 anos, ele responde naturalmente a rir. Isto é muito fácil, 50 anos sem jantar. Ele vai para a cama todos os dias às 6:30 da tarde e dorme até às 3:30 da manhã. Medita até às 7, toma o pequeno almoço e depois começa a trabalhar. O Dalai Lama personifica vários valores éticos e espirituais: a resistência à tirania, a crítica ao capitalismo, o amor pelos animais, o compromisso para com o meio ambiente e contra as armas nucleares. Esta lista parece o programa da esquerda ocidental, mas ideologicamente não é comparável. Ele é vítima de perseguição e detentor de um prêmio Nobel e é considerado um iluminado. Na luta pelas almas, ele é imbatível. A propósito, uma vez um intelectual alemão lhe perguntou: Santidade, como faço para obter rapidamente a iluminação? A resposta dele foi: é melhor ir ao médico e pedir que lhe dê uma injeção. No verão de 2014, em Hamburgo, no centro de congressos, cerca de 7.000 pessoas foram diariamente, durante 4 dias consecutivos, às suas palestras, 2 vezes ao dia. O Dalai Lama falou durante 4 dias, até 5 horas ao dia, sem necessitar de apontamentos. Muitos riram, algumas choraram, e todos ouviram concentrados. Como se consegue isso? Ele tem muito para nos dizer. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.